As altas temperaturas podem ser bem prejudiciais também para a nossa saúde como um todo. E uma das partes que podem ser afetadas é o nosso trato urinário. Você já pensou sobre isso? Quem vai conversar comigo sobre esse assunto é o urologista Leandro Ferro. Ele está conectado aqui com a gente. Vai tratar desse tema super importante. Doutor, bom dia. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos os ouvintes do Santo Café. É um prazer estar com vocês. Agradeço o convite. Prazer recebê-lo também, doutor. Então, a gente quase não pensa nisso, né? Como que esse calorão que está atingindo aí grande parte do Brasil, está incomodando muita gente, ele impacta ali, especialmente no nosso trato urinário. Quais são os problemas de saúde mais comuns associados ao calor? Normalmente, o que nós vemos com a desidratação, ou na verdade com o calor excessivo, né, como mencionado no início da reportagem, a maior perda de líquidos, a maior incidência de baixa hidratação, até casos de desidratação. Talvez duas situações impactem mais no trato urinário. Uma é o aumento de incidência de infecções urinárias. Geralmente, quando a gente tende a hidratar um pouco menos ou ter menos líquido no sistema urinário, tende a ter a urina um pouco mais concentrada, e isso é um fator de risco para algumas infecções. Outra questão muito comum são a formação dos cálculos urinários, né? Então, a gente sabe que já tradicionalmente em regiões do globo onde nós temos clima que tende a ser mais quente, mais seco, a incidência de cálculos urinários tende a ser maior. Então, existe uma correlação que nessa época do ano, nessa fase do ano, com temperaturas mais altas, climas tendendo a ter uma umidade relativa do ar menor, climas mais secos, a incidência de cálculos urinários também tende a aumentar nesse momento. Por isso que é muito importante essas recomendações dadas de hidratação, alimentação leve, ingesta de frutas, em especial frutas que possuam mais líquidos, né, para manter uma hidratação adequada e uma saúde maior do trato urinário. Certo, doutor. Agora, a gente ouve sempre em propagandas, alguns especialistas falando também que tem que beber água de coco, tem que tomar isotônicos, mas aí tem gente que não tem acesso a isso, tem gente que também não gosta. Beber água é suficiente? Sim, é suficiente. Existe toda essa mística em relação a esses líquidos que tendem a ser mais isotônicos. A água de coco, existe uma preferência, em especial nas pessoas que fazem atividade no parque, né? Mas isso é facilmente substituído por outros líquidos. A água é uma opção mais acessível e extremamente saudável. Ingesta de chás também aumenta essa questão. É um bom substituto para a hidratação. Em relação aos isotônicos, é muito importante ter algum cuidado em relação a eles. Eles também são ricos em sais, em açúcares. Óbvio, é uma excelente opção de hidratação, mas não é algo que seja obrigatório. Talvez é uma discussão de se direcioná-los para atletas de alto desempenho, precisam não só reposição de líquidos, quanto a reposição de sais minerais de forma geral. Mas para a população de forma geral, e aí me incluo que não sou nesse perfil, a hidratação habitual com água está muito bem indicado e vai atender muito bem a toda a população. Tá certo. A base, então, tem que ser água, boa e velha água, e também as frutas, né? Agora eu quero saber do café, porque independentemente do calor que faça, meu café é meu companheiro. Ele pode ser prejudicial? Quais cuidados a gente precisa tomar nessa questão da ingestão de café e outras bebidas quentes nesse período? Olha, a grande questão do café é sempre, e assim como qualquer outra substância, é a dosar, tem um equilíbrio do que se consome, né? Eu acho que o equilíbrio é chave para toda essa recomendação, é evitar excesso, né? E por grande parte das vezes ser consumido de forma uma temperatura mais quente, ela acaba dando uma sensação de calor um pouco maior e não trazer essa saciedade pensando, vamos dizer, na temperatura. O café, claro, é a bebida nacional, a grande parte da população consome e gosta de consumi-lo, mas é sempre importante ter noção e evitar o excesso. Existem situações onde ele pode ser prejudicial, especial em algumas enfermidades do trato urinário, como alguns cenários onde ele possa ser irritativo para a bexiga, né? De forma geral, obviamente, não é prejudicial, mas é sempre bom ter muito cuidado com o consumo moderado, evitar excessos. A dosagem ali, então, é o segredo. Agora, os sintomas, doutor. Quais são os principais sintomas, os primeiros sintomas que a gente tem de desidratação? Eu já ouvi falar que quando a gente chega a sentir sede, a gente já está desidratado. Isso é verdade? Como que a gente sabe?
A sede é um reflexo, talvez o reflexo mais comum de desidratação, ou na verdade o corpo já informando que está precisando um pouco, que precisa de repor, ou que está precisando um pouco mais de água, né? Mas outros sinais muito comuns, além, obviamente, da sede, acaba sendo uma pele talvez mais pegajosa, uma pele mais seca, mais enrugada, né? Diferente daquela pele brilhante, mais lisinha. Os sinais da saliva mais espessada, saliva mais grossa, alterações, por exemplo, do olho, sensação de olho mais seco, diminuição do volume urinário, a gente vai menos ao banheiro, um volume de urina menor, a concentração, o odor e aspecto da urina, geralmente a urina vai estar um pouco mais escura, às vezes tendendo um amarelo escuro, alaranjado, um odor muito forte de urina mais concentrada. Alguns pacientes vão referir um ardor ao urinar, isso não necessariamente está associado à infecção urinária, mas a presença, o aumento da acidez, da concentração também tende a trazer esse desconforto. Mas esses são realmente sinais básicos, né, da diminuição da hidratação, da diminuição, vamos dizer, de água no corpo, né? Então, diminuição da micção, alteração do aspecto da urina, sensação de sede, saliva mais grossa ou mais espessa, alteração da pele, né? A pele fica menos elástica, mais rugosa, menos brilhante, aspecto mais pegajoso, mas até um pouco mais grosso. Uhum. Doutor, na reportagem que a gente acompanhou antes do início aqui da nossa conversa, o Alan falou que uma pessoa de mais ou menos 100 quilos deve beber por volta de 3 litros de água. Mas é importante a gente entender que não adianta beber toda essa água de uma vez, né? Porque aí a pessoa às vezes passa o dia inteiro, esquece de beber água e de noite bebe aquele tanto de água de uma vez. Isso não resolve o problema. Não resolve. Essas ingestas pontuais, elas não são tão saudáveis como a gente pensa. O ideal é como foi colocado pelo colega no início da reportagem, de que essa hidratação seja dividida de forma, se possível, uniforme no decorrer do dia, pequenos volumes em grande parte dos horários do dia. Pensando nessa, como você ponderou, Wilker, sobre a ingesta noturna, a gente tem observado, inclusive, impactos na qualidade de sono, né? Pessoas que tendem a ter um volume de ingesta de líquidos maior no período noturno tendem a acordar mais durante a noite para ir ao banheiro. Isso tem impacto na qualidade do sono, o sono acaba sendo menos repousante e a pessoa tende a descansar menos. E idosa, em especial, a gente até orienta a não fazer esse tipo de ingesta, porque, obviamente, a incidência de acidentes no período noturno, esses deslocamentos a banheiro, aumenta bastante, até algo que nós pensamos em corrigir. Uma coisa também a ser considerada, né, pensando em hidratação e atividade física, além dessa ingesta baseada por quilo, existe algumas, pelo 35 a 50 ml por quilo de peso, como colocado, existe uma outra também orientação, baseada no volume ou no peso que se perde após atividades. Existem alguns trabalhos de recomendação, alguns trabalhos mostrando que para cada quilo que se perde na atividade física seja interessante o consumo de até 1 litro, 1,5 litro de líquidos após a atividade. Então, em situações onde a pessoa possa se pesar antes e após a atividade física, em especial nas academias, isso acaba sendo mais prático, né? Uhum. Mas essa hidratação logo após a atividade física tem impacto benéfico, é mais saudável. Uma dica um pouco direta, uma regra uma continha básica para cada quilo que se perde na atividade física, considerar repor em torno de 1 a 1,5 litro de líquidos após a atividade. Tá certo, doutor. Olha, muito obrigado, viu, pelas recomendações, pelas informações aqui, esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Foi ótimo. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Fico à disposição para as próximas oportunidades. Abraço, até a próxima. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, boa semana, viu?